Dan Perry, presidente de Assuntos Internacionais dos Republicanos no Exterior, e a editora do History Central, senhora Mark Schulman. Senhores, muito obrigada por se juntarem a nós esta noite, porque os arquivos não mudaram nada. De certa forma, é o mesmo. Quanto mais sabemos, menos compreendemos ou entendemos. Se quiserem, a saga de Epstein, capítulo 1 milhão. Vamos dar uma olhada e continuamos o debate a partir daí. O debate sobre a divulgação dos arquivos de Jeffrey Epstein está causando divisão no movimento Make America Great Again, mudando uma demanda antes unificadora em motivo de tensão. Por anos, divulguem. A lista simbolizava os pedidos para responsabilizar a elite por seus vínculos com Jeffrey Epstein e pelo que os apoiadores viam como um sistema de justiça que protege os poderosos. Porém, com a revelação de nomes e documentos, a unidade dá lugar à discordância. Alguns defendem que a transparência total é fundamental e que a exposição já garante responsabilização. Alguns alertam que divulgar nomes sem acusações ou condenações pode levar a julgamentos públicos e enfraquecer o devido processo legal. A divisão revela uma questão mais profunda. Divulgar sem conclusões legais é responsabilização ou um atalho perigoso que ignora o devido processo? O caso Epstein se tornou uma arma política em vez de uma busca por justiça para as vítimas? A transparência serve à justiça ou a substitui? Tudo certo, senhores. Registros de voo, fotos e nomes fortes, mas nenhuma prova concreta. A transparência serve à justiça ou a substitui? Como sempre, iniciamos como uma rodada rápida, 30 segundos para cada um dar sua impressão inicial sobre o tema e seguimos. Senhor Zell, pode começar. Seus 30 segundos iniciam agora. Bem, deixe-me começar com Jeremy Bentham, o famoso filósofo político do século XIX que diz que a transparência é o núcleo, um dos valores centrais de um sistema de justiça. Mas ele mesmo reconheceu que há limites para isso, e esses limites, sejam eles privacidade ou segurança nacional, ou os direitos das vítimas que podem ser prejudicadas por uma transparência excessiva, eles também precisam ser protegidos. E tudo isso está refletido na Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, que estou segurando aqui apenas algumas páginas, que tenta alcançar esse equilíbrio. Acredito sinceramente que na discussão de hoje à noite minha posição será de que isso é barulho por nada. Certo, Dan Perry, quais são seus pensamentos? Você tem 30 segundos. A situação de Epstein é frustrante de julgar. Porque, claro, é verdade que qualquer nome que apareça nesses documentos corre o risco de ser vítima de julgamento. Para a opinião pública, isso é óbvio e injusto. Por outro lado, as dimensões desse escândalo, o grau em que Epstein havia se insinuado nas elites políticas americanas. E o fato de ele ter saído praticamente impune em sua condenação de 2008 é tão condenável e tão bizarro e potencialmente até criminoso para tantas pessoas envolvidas. E foi tão terrível para as mulheres vítimas que foram envolvidas em tudo isso. Acho que nesse caso temos que encarar a realidade e buscar a transparência. E então concluir que a luz do sol é o melhor desinfetante. Apesar das preocupações com a injustiça, acho que precisamos deixar claro que aparecer nessa lista não é uma condenação. Certo, por último, mas não menos importante. Senhor Mark Schulman, quais são seus pensamentos? Duas coisas. Primeiro, em certo nível eu concordo com o Mark Zell, e isso é muito barulho por nada. Todo esse processo envolve muita discussão sobre algo que pode nem ser tão importante. Por outro lado, falta transparência. A administração ignorou a lei. O que foi divulgado foi uma piada, baseada na lei que foi aprovada pelo Congresso. Isso foi uma pequena porcentagem dos documentos, as redações, segundo eles. De acordo com a lei que foi aprovada, o Departamento de Justiça tem que explicar cada redação e por que ela foi feita. Sim. Não houve explicações nem transparência. Muita coisa está sendo escondida aqui, por bons ou maus motivos. Isso está sendo ocultado e não atende aos interesses da administração. Acho que isso causa um efeito bumerangue e mantém isso vivo. Se divulgassem tudo em um dia, inclusive sobre Trump, ele já afirmou que poderia matar alguém na Quinta Avenida e sair impune. Traga tudo à tona, vai acabar. Do jeito que eles estão fazendo, eles garantem que isso continue nas notícias e fique pingando, 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 pingando e deixando todo mundo louco. Talvez esse seja o objetivo deles. Só sugiro. Certo, senhores? Sintam-se à vontade para interagir a partir daqui. Então eu quero voltar para você, Mark Schulman. Porque, sabe, é impossível desconectar a próxima pergunta deste caso específico.
Mas estar em um avião ou em uma foto prova crimes? Ou estamos confundindo, sabe, associação com culpa? Ok, não sabemos nada sobre crimes. Isso é responsabilidade do Departamento de Justiça, do FBI, dessas pessoas. Nem você, nem eu, nem o público devemos decidir se há crime ou não. O que nós podemos decidir é se as pessoas estão andando com quem não deveriam. Sabe, se tivéssemos visto fotos dessas mesmas pessoas com chefes da máfia, terroristas ou algo assim, diríamos que isso é terrível. Ou se um crime estava sendo cometido ou se era outra coisa completamente diferente. Sabemos com certeza que Epstein era um pedófilo, sabemos com certeza que ele aliciava menores e fazia outras coisas terríveis conhecidas. Agora, essas pessoas estavam com ele. Eles deveriam saber, eles sabiam? Não sabemos nada com certeza, mas sabemos que toda pessoa que aparece nessas fotos, teve um julgamento ruim, demonstrou um julgamento extremamente ruim. E claro, algumas dessas pessoas ainda são pessoas em quem deveríamos confiar na política e em qualquer outra coisa, qualquer um que demonstre um julgamento tão ruim. Eu não acho que devo confiar muito na capacidade deles de administrar qualquer coisa, seja uma empresa ou um governo. Senhor Zella, o que pensa? Bem, veja, eu acho que comecei a ficar impressionado com a abertura do Mark Schuman. Na verdade, ele até me fez um elogio indireto. Mas dizer que não houve transparência nisso em algum momento foi em 19 de dezembro, quando esses arquivos foram inicialmente divulgados sob essa lei, que estou segurando na minha mão, que foi aprovada com o apoio do presidente e o apoio bipartidário de ambos os partidos no Congresso, por grandes maiorias. E é isso que está sendo dito. Isso tudo precisava ser divulgado. Não neguei. Eu falei sério. Mark, de jeito nenhum, isso não é verdade. Exceto aquelas coisas que afetavam pessoas e casos. Isso, mas não foi o que ocorreu. Divulgaram seletivamente os documentos. Mark, me desculpe. Estava me perguntando se você seguirá a linha do partido. Acho que você vai. Eu escuto. Sou a favor de liberar esses arquivos. Mark Schuman, mas você está realmente fora de si aqui. Quando essa lei, quando esse estatuto diz que o procurador-geral, os Estados Unidos devem reter informações que são, eu tenho aqui. Identificar informações sobre arquivos médicos pessoais ou uma vítima, ou pode conter pornografia infantil, ou arriscar uma investigação federal ativa, uma acusação em andamento ou informações sigilosas por segurança nacional. Tudo isso está previsto na lei? Essa é a obrigação do procurador-geral? Eu não estou defendendo nenhum tipo de como é que chama? Encobrimento? Encobrimento. Não estou defendendo nenhum tipo de encobrimento. Eu estou. Questionando a hipocrisia de democratas como você, Mark, que estão transformando essa questão em uma espécie de campanha nacional que basicamente tem o objetivo de tomar. Eu realmente não tenho opinião sobre isso. Eu não poderia me importar menos, desastre, não poderia me importar menos se isso for divulgado ou não. Não, você está. Não, eu só estou dizendo. Mas pela desculpa. Eu seguir a linha do partido como me interromper? Você esperaria algo diferente? Seus argumentos você está brincando, né? Mas você disse que não havia transparência. Isso é uma mentira flagrante. O que houve foi uma transparência restrita com o quê? Essa coisa, tudo isso veio à tona, hoje é dia 21 de dezembro. Beleza. Os documentos saíram, foram liberados no dia 19, me dá um tempo agora. Eles estão tentando analisar essas coisas. São centenas de milhares desses documentos, eles estão passando por eles, estão tentando cumprir com o escritório. Um ano atrás, não havia tempo suficiente em um ano para analisar os documentos? Não. Um ano atrás, Mark, não havia um consenso bipartidário geral para divulgar esses documentos. Tudo bem, presidente do mercado, vamos permitir que o estranho, o Dan, participe. Sim, eu me sinto tão deslocado. Pessoal, Sr. Zell, sinceramente, você consegue imaginar, os republicanos, talvez eu devesse dizer, republicanos como você fariam, e estão fazendo isso. No momento em que Bill Clinton é visto de alguma forma envolvido por associação, claro, tudo isso é político, claro que é, e as implicações aqui provavelmente serão mais políticas do que legais. Ouvi vocês pacientemente, tudo bem. O presidente só concordou que isso passaria no Congresso. O presidente queria muito evitar a divulgação disso. A última coisa que ele queria era transparência por causa de todas as pessoas que poderiam ser prejudicadas, que atualmente estão ativamente envolvidos na condução dos assuntos globais.
Ele é o número 1 e o grau de associação dele, já conhecido com Epstein, é impressionante. E além disso, há tão pouca confiança nesta administração, senhor Zell, e no corpo da Polícia Administrativa Municipal. E no procurador-geral. A ideia de que essas são pessoas que deveriam estar redigindo nomes aos centenas e milhares é vista com certa suspeita. Com razão, quão ingênuas você acha as pessoas? De fato, eles tiveram meses e anos para revisar isso. E agora o que temos, claro, não é nenhuma transparência, porque algumas coisas foram divulgadas, mas uma quantidade enorme de informações ocultadas. Isso só aumenta e amplifica a suspeita. Senhor Perry, há quanto tempo Donald Trump está no cargo? Menos de 1 ano? Quem ocupou o cargo nos 4 anos anteriores? E o que mais? O que exatamente foi feito para causar isso? Esses arquivos serem divulgados naquela época? Nada, ok. É exatamente como você disse. Isso é um teatro político. É isso que é. Não se trata de justiça ou transparência, mas de barganha política. Para a base Make America Great Again, não são só democratas que impulsionam isso. A revista queria. Com licença, o Biden não estava protegendo a base Make America Great Again, a base mega, em 4 anos de mandato, ou seja lá quanto tempo. Quem estava governando naquela época? Ok, me poupe. Ele não tinha interesse. Trump sempre foi pró-Trump e os republicanos seguiram porque a base Make America Great Again tem teorias da conspiração malucas. Essa história toda é mais sobre teorias da conspiração e o fato de que muitos americanos acreditam em conspirações do que qualquer outra coisa. É minha primeira participação neste programa e achei que busca uma visão equilibrada das notícias. Vocês estão fazendo isso apenas regurgitando, vomitando os argumentos dos democratas? Não, a gente só confia em você para fazer o trabalho pesado. Senhor Zell. Eu perguntei ao Sr. Perry que Donald Trump esconde algo aqui. Ele tem sido e continuará sendo muito transparente sobre isso. E eu vou dizer que republicanos e democratas, assim como a maioria do público, querem que essas coisas venham à tona. Ninguém está tentando esconder isso. Eu nunca li um argumento democrata sobre essa questão. Só tem um de nós aqui, não. Mas, senhor Schulman, sejamos honestos. Os democratas estão ficando quietos porque, de certa forma, você sabe, compreensivelmente, gostam de ver os republicanos aqui se destruindo uns aos outros. Mas isso é só uma jogada política inteligente ou eles estão protegendo seus próprios nomes? Nessa história? Pode ser os dois. Quero dizer, de novo, o motivo disso estar vindo à tona é porque a base Make America Great Again vem pedindo isso repetidamente. Eles acreditam em algumas teorias da conspiração malucas relacionadas a isso. Isso faz parte do problema nos Estados Unidos hoje, provavelmente é um problema em grande parte do mundo, que muitas pessoas acreditam em teorias da conspiração, graças às redes sociais e tudo mais. Isso é outra discussão completamente diferente. E são eles que estão pressionando por isso. E você acha que a base Make America Great Again tem um monopólio das teorias da conspiração? Dá um tempo, não acho que eles tenham compromisso? Me desculpe, isso está acontecendo em todo o espectro político. Existem esquisitos, fanáticos. Temos nossa parte, vocês também têm a de vocês, e eu poderia citar algumas agora, mas não farei isso. O país precisa de liderança em suas políticas internas, economia, crime, imigração e assim por diante. Na minha opinião, esta administração trata essas questões de forma eficaz. E na área de política externa, onde nós aqui no Oriente Médio sabemos muito bem o quão eficaz tem sido a administração. Arquivos de Epstein são importantes. 84 do que for. O público quer ver essas coisas expostas. Eu acho que elas deveriam ser expostas. Eu acho que todo mundo no programa quer ver isso exposto, mas isso deve ser exposto de uma maneira adequada, de acordo com a lei que ambos os lados aprovaram por ampla maioria. Dan Perry, eu tenho que voltar ao que disse antes. A grande desconfiança sobre o julgamento desta administração, embora eu reconheça seu relativo sucesso em geopolítica. No Oriente Médio em particular, mas em muitos outros lugares, tem sido um fracasso retumbante e uma vergonha para toda a história do pós-Segunda Guerra Mundial, de uma forma que é chocante. Esta administração é problemática e Pambonde não é confiável para a maioria dos americanos. E todos nós sabemos a verdade aqui, que é que teorias da conspiração abundam agora na direita populista. Elas estão em todo lugar, com que as pessoas que mentem só mudam o grau. E a direita populista e a direita Make America Great Again Radical são onde as teorias da conspiração vivem, principalmente agora. Como Mark Schulman disse, esse é o motivo disso vir à tona. Mas a principal história aqui é Donald Trump. É por isso que é tão radioativo, quero dizer, você sabe, o histórico de Trump.
Não vou desmerecer o programa enumerando todos os motivos. As pessoas têm que suspeitar que a ligação dele com Epstein não foi apenas por associação, mas talvez algo mais sinistro. Existem motivos. O comportamento dele no passado nos dá razões para talvez sermos um pouco céticos ou desconfiados. Claro, se houver culpado. Comentarista democrata como vocês dois são. Esse é exatamente o tipo de projeto que eu acho que é algo viável nisso. Você está entregando para a plateia aqui, Tom. Você não está fazendo nada, não está ajudando o seu caso. Não há caso aqui. Mark, você é a pessoa que está oficialmente representando o Partido Republicano, falando com orgulho. Eu faço isso. Quero dizer, Quais os argumentos dos democratas? Sério? os democratas, como Dan disse, Os democratas estão apenas saindo do caminho. vocês não têm mais nada no seu partido. Seu partido está se desintegrando. Vocês não têm candidatos, não têm políticas, não têm nada. Um fragmento fragmentado da Câmara vai trabalhar nisso. Além disso, você precisa... Ok, sim, claro. Então você primeiro de tudo, para aprender com a realidade. Vamos aproveitar a pausa para recalibrar. E da próxima vez que nos encontrarmos, em alguns minutos, cada marca vai representar a outra parte, certo? Vamos trocar e vamos ver. Talvez a gente consiga chegar a um consenso mútuo. Pronto. Uma pausa bem rápida, já voltamos. Não saia daí. Ligue para 8005985485843. É ele! Meu Deus, é ele! Isso é verdade. Meu Deus, é. Toda semana vamos trazer para você as últimas notícias judaicas do mundo inteiro. As boas, as ruins, as feias e as magníficas. Participe do resumo semanal do mundo judaico às segundas-feiras. Toda semana, levamos você em uma jornada para conhecer as pessoas que estão moldando o amanhã, bem aqui, no coração da nação das startups. Saúde, cultura, mobilidade e agricultura. Aqui, inovação não é só moda, está presente em tudo. Junte-se a nós toda semana para conhecer os bastidores da inovação feita aqui em Israel. Toda terça na E20 Phone. Bem-vindos de volta e obrigado por continuarem conosco. Todos concordamos que são as greves e seus efeitos multiplicados e Trump, claro, está sendo muito Trump sobre isso. Vamos ouvir. Eles usam a farsa do Epstein para desviar o foco do grande sucesso e fazer as pessoas discutirem isso, como acabar com 7 guerras. Eu acabei com 7 guerras. Ninguém vai falar sobre isso porque vão falar sobre o caso Epstein, seja lá o que for. Eu entendo que fomos intimados a fornecer arquivos e eu entendo que já entregamos milhares de páginas de arquivos. E eu sei que não importa o que você faça, isso vai continuar. Acho que é de verdade. Eu acho que isso é suficiente porque acho que devemos falar sobre a grandeza do nosso país e o sucesso que estamos tendo. Então, senhores, vamos começar com outra rodada rápida aqui. Porque eu acredito que o presidente americano está apontando um problema mais profundo que a humanidade está enfrentando. Quanto mais sabemos, menos entendemos. Continuamos confundindo dados com conhecimento. A saga de Epstein pode chegar a uma conclusão agora? Mark Schulman, você começa. Seus 30 segundos estão valendo. Certo. Não, porque já conversei sobre isso com minhas 2 filhas adultas. Conversamos sobre isso no Zoom hoje e eu disse que usaria esse telefone. Perguntei qual a diferença. Sabemos que todos os políticos são terríveis, todos eles fazem coisas terríveis e todos vão ser iguais, então qual é a diferença? Vamos aprender mais. Concordo, nenhum dos nossos políticos é santo. A maioria das pessoas que se tornam políticos e têm sucesso tende a ser um pouco mais agressiva, vamos colocar dessa forma, porque você não pode se tornar presidente sem ser um pouco agressivo. E isso vale para várias áreas diferentes.
Não estou dizendo que isso é certo, mas então, o que vamos aprender no final das contas? Vamos supor que tudo o que pensamos sobre isso, que Trump fez isso e que sabemos todas essas coisas. Vamos aceitar isso por enquanto. E daí? O que isso prova? Concordo com o presidente Trump em parte. Vamos aos grandes sucessos ou fracassos dele, sejam quais forem. Marquisel, acho que esse é um bom ponto para passar para você. Bem, veja, acho que o presidente colocou exatamente como eu coloquei, como de fato fiz no último segmento. E vou dizer novamente, o país tem muitos desafios, muitos sucessos. Este presidente, na minha opinião, e eu estou sendo bastante honesto sobre como me sinto, provavelmente é o maior presidente que vimos nos Estados Unidos nos últimos 100 anos. Em termos de sua eficácia e de fazer as coisas acontecerem, não estou dizendo que ele é perfeito. Eu não concordo com Mark Schuman que todos os políticos são terríveis. Eu acho que alguns são mais terríveis do que outros e alguns são realmente ótimos. E este presidente realmente quebrou o molde e mostrou que muito pode ser feito com vontade, criatividade e inteligência. E é isso que está acontecendo. Então, eu acho que essa questão dos arquivos de Epstein é uma distração e não é realmente o foco adequado da atenção pública. Dan Perry, o que você pensa? Acho que minimizar o escândalo de Epstein pode ser injusto com suas vítimas. Francamente, eu estou surpreso de ver vocês dois seguirem por esse caminho. No entanto, eu concordo, é claro, que essas são coisas que aconteceram no passado e, por mais chocantes que sejam, o mundo tem agora outros assuntos muito importantes. E talvez isso acabe sendo uma distração a ponto de não vermos condenações reais. Mas só todo tipo de coisa sensacionalista, culpa por associação, saindo disso? E eu realmente acho muito, muito lamentável que as pessoas concluam disso, que todos os políticos são igualmente ruins e que todos são igualmente corruptos. Nem todo mundo é próximo do Epstein, como diz Mark Zell, essa conclusão seria falsa. Existem graus de culpa e graus de mendacidade, e seria uma pena que as pessoas fossem tão cínicas em relação à política. Então eu gostaria de acrescentar apenas um comentário, só um comentário sobre as vítimas. Eu concordo com Dan Perry sobre isso. As vítimas merecem justiça, certo? E essa justiça precisa ser feita pelas autoridades policiais do país, do estado e do governo federal, focando nas tribulações e nos sofrimentos delas e trazendo justiça para elas. Algumas delas já cometeram suicídio, como sabemos, e não podemos ignorar isso. E eu sou contra, sabe? Sou veementemente contra qualquer tentativa de varrer isso para debaixo do tapete. Não é isso que estou dizendo, só estou dizendo isso. A atenção do país precisa estar focada em questões que afetam toda a nação e sua prosperidade. Senhores, se continuarem concordando, teremos que encerrar. E não quero isso. Só discordo que... Isso também foi fácil. Para trazer justiça às vítimas, será necessário manter isso no ciclo de notícias pelos próximos 2 anos. Vamos lembrar disso. Foi bom ou ruim, é o que aconteceu. Esse é o realismo. Se quisermos justiça... A eleição está marcada para daqui a 2 ou 3 anos, certo? É isso que todos têm. Tudo está sendo direcionado para isso e você tem esse direito. Com licença, eu não estava entendendo. Padrões de justiça. Quando você tenta vencer uma eleição, não entendi. Me desculpe. Mark, eu não estou manipulando nada. Eu fiz uma observação aqui que vocês dois disseram que precisamos lidar com as vítimas, com o que eu concordo. Estou apenas observando que, ao lidar com todas as vítimas e levar todos à justiça, vamos ver esse caso sendo arrastado nos jornais, na internet, em todo lugar, pelos próximos 2 ou 3 anos. Nada a ver com as eleições, é só o fato em si. Abrir processos em qualquer jurisdição será complicado, difícil, muito público e impressionante. Voltando ao início, para alguém que acabou de acusar transparência em qualquer um. Ellie. Ellie. Um segundo. Você quer ação. Eu vou te dar ação. Para alguém que acabou de acusar a base Make America Great Again de criar toda essa situação. E você está dizendo, bem, 2 a 3 anos, vamos ter casos rolando. Quero dizer, me desculpe mesmo, isso é desonesto. Você tem um problema, um partido, temos eleições, isso é democracia. Tente ganhar, nós também vamos tentar. Sou a favor do presidente que você quiser, só Deus sabe quem você quer, é isso. Tudo bem. E nós vamos disputar isso em 26 de novembro e em 28 de novembro. Eu gostaria de responder sem interromper ninguém. Sim, as eleições de novembro serão cruciais para conter essa administração que quer colocar tudo a perder.
E eu concordo que não devemos deixar que os arquivos de Epstein, embora importantes, atrapalhem a discussão sobre as questões importantes em pauta. E eu discordo veementemente do Sr. Zell que essa discussão seria útil para os republicanos. Acredito que a maioria dos americanos não apoia as ações deste governo. E embora eu não represente o Partido Democrata de nenhuma forma, em meus próprios textos e discursos, às vezes eu concordo com os conservadores, com a direita. Raramente. O Partido Democrata defende o fortalecimento e não o enfraquecimento da Aliança Transatlântica, apoia a Ucrânia e não o Putin, e defende não prejudicar a economia global e o crescimento global. Com uma guerra tarifária sem sentido, muitas vezes conduzida por capricho e claramente ilegal, defende não cancelar o Departamento de Justiça e a Federal Emergency Management Agency. A ajuda dos Estados Unidos da América custará milhões de vidas e destruirá sua influência global. Essas ações do governo são extremamente impopulares e, na minha opinião, verdadeiramente vergonhosas. E estou chocado, realmente chocado. Isso não acontece sempre. Um republicano clássico como você, Sr. Zell, que não é da base Make America Great Again e provavelmente sabe disso. A Casa em Chamas já trouxe paz e prosperidade para boa parte do mundo. Estou chocado que você justificaria até fingindo como presidente. E isso talvez seja o mais razoável, que o que temos aqui é boa fé e, de fato, inteligência. Essa é boa... Garoto, essa é uma declaração equilibrada, vinda de um editor da Associated Press com o que li sobre você. Com tendências democráticas e liberais. Eu percebo que isso vem de um patriota no século liberal. O público precisa saber quem você é, assim como eles sabem quem eu sou. Você é a única pessoa que não deixa claro para o público quais são suas opiniões. E quando você começa a falar assim, eu estou olhando para a CNN, pelo amor de Deus, com a opinião pública deles. As pesquisas mostram que o apoio do público a este presidente é muito forte, certo? De 39% a 42%. Esse é o Sr. Zell. Você é a favor de prejudicar a economia na imigração, na energia, nos preços mais baixos dos combustíveis? Eles adoram isso. O público não está nem aí. Estou realmente decepcionado com você que não apoiou a renomeação de Trump. Você sabia o dano que ele causaria à Ucrânia e à Aliança Transatlântica. Por enquanto, ele tem sido muito bom para Israel. Vamos tentar isso. Mas ele tem sido muito bom para Israel, sem dúvida. Mas você está seguindo a linha. Eu tinha certeza de que você faria isso. Fiquei decepcionado, mesmo achando que você também estava. Temos palavras de gatilho nesse programa e no transatlântico. Sim, exatamente. É aqui que traçamos. Me puxe de volta para essa. Mark Zell, Mark Gentleman, Dan Perry, muito obrigada pelo tempo de vocês para isso. Ellie? Você teve ação suficiente essa noite? Não, bem, eu não estou muito envolvida nisso. Muito obrigada por isso. Pré-festa, muito obrigada, senhores, por isso. Espero vê-los novamente em breve.